Que a bênção e a graça do nosso Deus, nosso Pai Celestial, a bênção de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, esteja sobre todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião, esta reunião que nós chamamos reunião de oração, para podermos, mais uma vez, prestarmos ao nosso Deus e aos seus santos nosso louvor e adoração, e também para recebermos a sua bênção, a sua graça e a sua unção. Eu convido a todos os irmãos que estão assentados para se posicionarem em pé. Vamos cantar inicialmente o hino de número 1 do nosso cenário Igreja Forte. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez reunidos em Tua presença, do Seu amado Filho Jesus, nosso Divino Salvador, na presença da nossa Santa Mãe, a Virgem Maria, do Consolador, a Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, santos profetas, apóstolos, santos anjos dos céus. Louvamos, ó Deus, e Te exaltamos neste momento. E muito somos gratos ao Senhor por esta oportunidade feliz de nos reunirmos para, num ato de fé, de reverência, prestarmos ao Senhor nosso louvor e adoração, para glorificarmos o reino dos céus, bem como também agradecer por tudo quanto tens feito por nós, na sua infinita sabedoria e bondade, exercendo seu imenso poder, porque nos destes a salvação, nos deu Jesus a vida, para que pudéssemos dela desfrutar na eternidade. Preparastes para nós um lugar sagrado, esta Santa Igreja Apostólica, a fim de que aqui tivéssemos o meio apropriado para buscarmos o aprimoramento espiritual. Te agradecemos, ó Deus, por tudo isso e muito mais que tens feito por nós, nos ajudando, nos abençoando, nos amparando, nos protegendo, através dos Teus santos, através do Teu Filho Jesus, através da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos Teus anjos. Receba, pois, o nosso louvor, a nossa gratidão e adoração. Peço a Tua bênção para esse trabalho, a unção, a virtude do Seu Divino Espírito, de maneira que todos os irmãos presentes e também aqueles que vierem a nos acompanhar através da internet, possam ser fortalecidos, possam ser alimentados, possam ser consolados e recebam no seu espírito o ânimo, a coragem, a fé, para prosseguir neste caminho, nessa jornada rumo aos céus. Oferecemos ainda o nosso louvor
através dos hinos que serão apresentados, este ato sagrado, através da música que é apresentado como louvor aos céus, que a Tua bênção esteja sobre todos e a Tua unção, sobre todo esse trabalho e sobre cada um de nós que aqui estamos presentes no exercício de sua função em particular. Entregamos nas mãos da Santa Vó Rosa, nas mãos do Santo Irmão Aldo a nossa reunião, com fé, confiança, sabendo que mais uma vez seremos vitoriosos. Os nossos sinceros agradecimentos. Amém. Vamos cantar em seguida o hino do Inário, de número 82, o Espírito Santo de Deus. Apostólica
verdade, com teu sublime poder. com todo o nosso amor, nós louvamos e exaltamos teu nome santo, ó Senhor, pois a tua luz iluminou o nosso viver, dando
a liberdade com teu sublime poder.
pois foi quem o representou na sua segunda vinda. Recebas o nosso louvor, Jesus, nosso Senhor. Bendito Mestre, divino Salvador. Quanta felicidade nos destes neste dia, com a Santa Rosa e a Virgem Maria. Quando nasceste lá em Belém, quase ninguém te reconheceu.
só te judiarão e te maltratarão e sem compaixão te crucificarão. Porém voltaste, tua igreja formaste com a santa voz, o Espírito da verdade. Após tantos séculos, o temos conosco e com toda honra te homenageamos junto com o último profeta que o Pai nos concedeu, o santo e querido irmão Aldo, primas da tua igreja. Felizes nós estamos, o teu Natal com fé festejamos. Receba no céu, ó Senhor, o nosso louvor sincero de amor. Amém, 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 amém.
brilhou, e os anjos cantaram e comemoraram o Natal de Jesus. Um anjo de luz que nos conduz para a salvação. Ele é o Cristo da missão. Jesus querido, estamos todos reunidos, glorificando Maria Santíssima, graciada do Criador, porque o brilho da luz divinal trouxe ao mundo neste Natal o grandioso príncipe da paz. Então, meus irmãos, virtudes que ele traz, todos juntos iremos cantar o hino da paz. Noite feliz, noite de amor, mais um ano passou, dezembro chegou, uma santa brilhou, e os anjos louvaram o Consolador, nossa Santa Avó Rosa, e o seu sucessor, irmão alto primaz, profeta da paz, que o sol nos faz. Jesus querido, estamos todos reunidos, glorificando Maria Santíssima, graciada do Criador, porque o brilho da luz divinal trouxe ao mundo neste Natal o grandioso príncipe da paz. Então, meus irmãos, virtudes que ele traz, Jesus amado, Rei da salvação. Nesta igreja sentimos a força, o perdão, e todos juntos iremos unidos para a salvação, O nosso muito obrigado
a todos os irmãos integrantes do coral e do coro masculino que cooperaram com a apresentação destes hinos para a honra e glória e louvor do nosso Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Que eles os abençoe e os recompense pelo seu trabalho. Nós vamos prosseguir com a mensagem que está em nosso boletim. Eu vou ler para os irmãos, é uma mensagem de Natal, porque nesses dias que nós chamamos de especiais, já que estamos comemorando o Natal, com hinos, com as nossas reuniões festivas, com essas apresentações e também com mensagens especiais falando da vinda de Jesus, do seu nascimento. Mais uma vez, a mensagem trata deste assunto. Jesus Cristo, nosso eterno Rei e Senhor. No próximo dia 24 de dezembro, celebraremos mais uma vez o nascimento de Jesus e a sua vinda à terra, naquele corpo santo, nascido da Virgem Maria Santíssima, por maravilhoso milagre dos céus. Jesus, o Filho de Deus, nasceu para trazer o reino dos céus aos homens e mulheres de boa vontade. Veio para cumprir a missão de semear a paz nos corações contritos e para ser o Salvador e Redentor dos bons e humildes de coração. Nosso Senhor Jesus veio também para revelar e ensinar a justiça do Pai Celestial a tantos quantos aceitam o seu governo e permanecem fiéis à sua doutrina e disciplina. Jesus veio para aqueles que a Ele se dedicam de todo o coração, vivendo no temor do Senhor, na prática do bem e do amor ao próximo, inclusive porque, em relação ao governo de Cristo, fora profetizado que seria um reinado que não teria fim, conforme ficou registrado no livro de Salmos. Através dos profetas do passado, Deus o Pai anunciou que o Cristo prometido reinaria sobre o seu povo e revelou que ele viria com a missão de anunciar as boas novas de salvação e de ampliar o reino dos céus na terra. Tudo o que fora profetizado pelos santos profetas se cumpriu. O Cristo prometido veio por um milagre dos céus, através de uma jovem, pura e imaculada, que foi a Virgem Maria Santíssima. E ele nasceu em Belém da Judéia, onde sua missão seria revelar a glória e a vontade do Pai, nosso eterno Deus, e semear o amor e a paz entre os homens e mulheres de boa vontade, sendo martirizado como Cordeiro Imaculado e vencendo a morte. Outro fato muito belo que comprova que Jesus Cristo, ou melhor, que Jesus é o Cristo enviado por Deus, o Pai, se deu na noite em que o Santo Menino nasceu, no momento em que o anjo do Senhor se manifestou para anunciar a boa nova aos pastores
dos campos de Belém, da Judéia, que guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. Assim narra São Lucas em seu Evangelho. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém da Judéia, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam a Virgem Maria e São José, e a criança deitada na manjedoura. Deus o Pai permitiu que assim acontecesse, para que ficasse comprovado que aquela criancinha era de fato o Cristo, o Messias prometido, enviado por Ele, Deus, para cumprir a mais nobre missão já realizada na terra, que foi dar a própria vida em sacrifício para a redenção e salvação da criatura humana, que se havia afastado de Deus pelo pecado. Nosso Senhor Jesus nasceu de uma Virgem santa e imaculada, cumprindo-se o que o profeta Isaías havia anunciado: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A Virgem Maria renunciou a tudo e aceitou a nobre missão de mãe do Filho de Deus. E por ele, Jesus se dedicou e cuidou com zelo do menino Deus, pois sabia que ele cumpriria a missão de trazer a paz dos céus para os homens e mulheres de boa vontade, que nele, Jesus, viessem a crer como Filho de Deus Altíssimo e o eterno Salvador, e que em tudo lhe fossem fiéis. Estimados irmãos e irmãs, a mensagem que o Senhor Jesus sempre nos deu se resume em amar ao seu próximo como a si mesmo. É o que ele ensinou em sua primeira vinda e que continua ensinando no tempo presente, através da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor. Se todos nós, apostólicos do Consolador e do Santo Pastor, nos esforçarmos no sentido de praticar o amor ao próximo, muito ajudaremos estes santos que têm por objetivo unir corações e famílias, a promover a paz entre todos. Saibam que somente assim seremos vencedores e desfrutaremos da verdadeira paz que Jesus veio na terra trazer, ensinando a preciosa doutrina do Pai e do seu Divino Espírito, cumprindo o seu santo sacrifício com a finalidade de unir os corações e santificar um povo para Deus Pai, o eterno Senhor. Povo apostólico, comemorem mais um Natal de Jesus na mais perfeita união entre todos,
com fraterno amor, consideração e respeito de uns para com os outros, para que a paz, a justiça e o verdadeiro amor permaneçam em todos os corações. Irmãos, aqui está mais uma mensagem do Natal. Jesus, como bem sugere o título da mensagem, nosso eterno Rei e Senhor. Nós temos aí a palavra eterno. Ele será para todo sempre Rei e Senhor. Seu reinado não terá fim, é eterno. E ele veio, conforme nos ensina a doutrina, e ele mesmo anunciou, veio para nos dar a vida eterna, a fim de que pudéssemos desfrutar com ele, no seu reinado, irmãos, de todas as glórias oferecidas pelo Pai Celestial. Notamos, então, o presente do nosso Deus. Jesus, ele é um dom de Deus, um presente, uma dádiva que nós recebemos, que nasceu daquela jovem, a Virgem Maria, que foi preparada por Deus, cujo corpo santíssimo, sem nenhuma mácula, sem pecados, livre de tudo isso, para ser ou ter o ambiente propício, onde então seria gerado aquela criancinha. Dela, participante, porque recebeu o seu sangue e foi alimentado pelo seu corpo, Jesus unido à sua mãe, Maria Santíssima, unida a Jesus, vivendo por um período no mesmo corpo. Então, irmãos, ali estava aquele presente, aquela criancinha que haveria de nascer no dia determinado, de forma normal, natural, cumprindo os dias da gestação. Mas é de se imaginar, irmãos, o que continha naquela criancinha, naquele presente. Pequenino, mas ali Deus havia colocado toda a sua virtude, toda a sua unção, toda a sua sabedoria, toda a sua força, toda a sua graça, toda a sua coragem. Jesus, que depois cresceu e cumpriu o seu ministério, anunciou o Evangelho, o seu Evangelho, e por fim encerrou a sua missão, oferecendo-se em sacrifício vivo e dando o seu sangue para a purificação das criaturas, a fim de que se ficassem livres da influência e do poder do pecado e também da morte. Mas, irmãos, não dá para calcular quão infinito, quão grande a capacidade que estava retido naquela criancinha. Porque hoje nós, então, imaginamos, depois de tantos anos, depois de tantos séculos, quão grande foi e é e será para sempre o nome do Senhor, de Jesus. Jesus formou os apóstolos, estava contido nele. Jesus
formou um povo, juntamente com os apóstolos. Depois que foi para os céus, continuou agindo. Durante todos os tempos, quantas pessoas creram nele? Durante todas as gerações. É verdade que nem sempre tiveram uma fé perfeita e tão esclarecedora. Mas, de acordo com aquilo que foi passado para eles, para as criaturas, eles aceitaram. E o importante é que aceitaram o nome de Jesus. E muitos o seguiram. E até se sacrificaram por ele. Com muita coragem, irmãos, enfrentaram situações difíceis para poder permanecer ligados a ele. E nos tempos presentes, irmãos, a formação desta igreja, da igreja apostólica, que também estava contida naquela criancinha. Porque se não fosse aquela criancinha, nascida de Maria Santíssima, naquele presente oferecido por Deus, que estava sendo gerado ali, não tem a igreja apostólica. Nós não teríamos esta igreja, não tínhamos esta fé, porque não tinha Jesus. Aí temos a igreja, temos a Santa Vó Rosa, temos o nosso Santo Irmão Aldo. E temos um povo, irmãos, a igreja apostólica, como sabe, que já vem anunciando essa doutrina há muitos anos, passado dos 60. Quantas criaturas já passaram por esta igreja? Quantos já foram salvos? Estão nos céus. Frutos do ministério de Jesus, que foi produzido, irmãos, daquela semente, nascido de Maria Santíssima, gerado em Maria Santíssima. Então veja a imensidão, irmãos, como se desenvolveu, como se alastrou, como prosperou a criancinha, o menino Jesus, gerado, repito, em Maria Santíssima. Nós estamos comemorando o seu nascimento, o Natal de Jesus. E é por isso que existe esta festa, estas mensagens, esta comemoração. Nós fazemos conforme a orientação que recebemos do próprio Jesus, desde o início da igreja, que orientou como ele queria que fosse feita na igreja apostólica. E na terra, muitos também comemoram, conforme aprenderam, mas comemoram, do jeito que eles sabem. Nós sabemos desse jeito, conforme a revelação dada ao Consolador. E Jesus, logo no início, ele mostrou que realmente nascera no dia 25 de dezembro, nos primeiros minutos do dia 25. É verdade, irmãos, que eles não diziam 25 de dezembro, eles tinham a língua deles, não é? Nós não conhecemos como que eles falavam, mas na nossa língua atual, contemporânea, aqui nós falamos 25 de dezembro, ele confirmou nos primeiros minutos da madrugada, no iniciar do dia 25. Então é por isso que à meia-noite, nos primeiros minutos, nós reunidos, fazemos a nossa oração de agradecimento e de louvor ao Filho de Deus. Mas, irmãos, veja bem, é um momento autorizado por ele
Ele autorizou que se fizesse isso. Não importa o lugar. Não importa. Ele deu aval, irmãos, para que se fizesse. Se nós formos observar o fuso horário, quando aqui é meia-noite, lá no Mato Grosso, são 23 horas ainda. Lá no Acre, 22. Então, irmãos, como assim? Não importa. No local que a pessoa está, à meia-noite, é comemorado o Natal de Jesus, com ordem, com orientação dele, e ele recebe a festa, a homenagem, a oração e abençoa o nosso povo, em todas as congregações e fora do país, no momento, irmãos, da homenagem. No momento da homenagem, não importa o momento, o local, o que importa é a fé, o que importa é a devoção, o que importa é a sinceridade, é o amor que está na criatura, que está comemorando o Natal de Jesus naquele momento, naquele instante. Então foi ele que determinou que se fizesse assim. Então ele aceita. Ele aceitou o que ele determinou. Irmãos, mas vejam que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele consolidou o seu plano. E ele então tem um rei que o representa, eterno, um rei que produziu e que produz e que estará sempre com o seu povo, no comando do seu povo, em todo o período, em toda a eternidade. E nós estamos aqui na igreja, irmãos, o nosso principal objetivo é alcançarmos a nossa salvação, a eternidade para o nosso espírito e vivermos juntamente com Jesus, o nosso Rei eterno. E juntamente com ele já estão os apóstolos, estão os profetas, mesmo que viveram antes de Jesus, muitos e muitos santos e anjos, e com eles já estão nos céus muitos apostólicos, nosso santo irmão Aldo, a santa avó Rosa, cada um com a sua missão, com a sua função, servindo a ele e cooperando conosco, que ainda estamos aqui na terra. Então, irmãos, o Natal de Jesus e a sua pessoa deve trazer ao povo apostólico muito ânimo e muita coragem e disposição para continuarem firmes na igreja, seguindo a orientação de Jesus, os seus conselhos, suas determinações, porque somente assim nós podemos estar preparados para estarmos ao lado dele em toda a eternidade. Irmãos, eu lhes deixo esta palavra, que a nossa Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os abençoe e os mantenha sempre unidos a Jesus, o nosso Senhor. Amanhã nós teremos a nossa festa aqui na sede, nas congregações, que estenderá até a meia-noite, né? Os primeiros minutos, para podermos, então, mais uma vez prestar a nossa homenagem ao nosso Redentor, ao nosso Rei, o Senhor Jesus. Então, os irmãos estão convidados para estarem presentes amanhã aqui na igreja para participarem da nossa festa de Natal. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. E nós estamos, irmãos, nesta reunião, a reunião de oração. Nós vamos fazer as nossas orações, conforme também Jesus orientou, num dia especial, num momento especial, onde a igreja, o povo, deveria estar reunido para juntos
a uma só voz fazer a oração e Ele, então, com a sua presença, poder abençoar e ajudar esse povo, fortalecer a fé, fortalecer o espírito, porque esse povo precisa de muita coragem, de muita energia, irmãos, para poder cumprir a sua missão de verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. Então nós teremos agora a nossa parte de oração, nesta reunião que se chama reunião de oração. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Vamos iniciar essa parte cantando o hino do inário, de número 84, o Espírito Santificador. Nesse momento, os irmãos poderão individualmente fazer a sua oração, pedir aquilo que precisam, especialmente para o seu espírito, para a sua fé, sua firmeza na igreja, a fim de que sejam sempre um apostólico, uma apostólica fiel, porque isso é importante para a sua própria pessoa e para o reino dos céus também. Façam a sua oração. Amém. Em seguida, podemos cantar ainda o hino de número 81, do Inário. Glória e louvor. Oh
Vamos orar para encerrar. Santíssimo Deus, bondoso Pai Celestial, estamos mais uma vez encerrando a nossa reunião. Contamos com a Tua bênção, com a Tua presença, dos Teus santos, dos Teus anjos, que trouxeram dos céus a sua virtude e a sua unção para nos revestir de graça, a fim de que possamos, ó Deus, prosseguir na nossa vida aqui na terra, cumprindo a nossa missão. Agradecemos a Tua bênção, agradecemos a Tua presença, agradecemos a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, santos também formados por Jesus, e Maria Santíssima, sua e nossa mãe. Agradecemos pelo seu ministério, pelo seu amor, por tudo quanto nos tem ensinado, a fim de que adotássemos esta fé apostólica, essa crença preciosa que nos conduz à vida. Santo Deus e Pai Celestial, eu peço que pelas mãos dos Teus santos, pelas mãos do Teu Filho amado, Jesus, pelas mãos da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, dê a sua bênção a todos os Teus filhos. E se houver alguma doença, algum problema, que precisa de um reforço, eu peço que tenhas misericórdia e elimine esse problema, ajudando a cada um na sua necessidade, resolvendo situações, para que eles tenham saúde, para que tenham vida, tenham paz, sejam felizes, alegres e possam passar o Natal em união e paz, com muita alegria, com muita saúde, de maneira que assim glorifiquem o nome do Pai. Abençoe Teu povo, abençoe Tua igreja, fortaleça na fé, no Espírito e na união fraternal. Abençoe todo o nosso povo, também esses que têm os seus nomes, foram colocados aqui nessa caixinha para pedidos de oração. Eu peço que os abençoe. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, se colocaram esses nomes aqui é porque estão precisando da graça. Ajuda-os, conhece cada situação, conhece cada caso. Que os Teus anjos sejam enviados até as pessoas e possam levar alento, alívio, gozo, saúde. Ajuda-os na solução dos seus problemas. Abençoe os nossos irmãos ouvintes da Hora Milagrosa, que às vezes não podem frequentar a igreja por algum motivo. E aqueles também que nos acompanham através da internet, estão ligados nesse momento de oração. Abençoe-os nos seus lares, que os teus anjos levem a sua virtude até eles e eles possam se sentir bem, consolados, alimentados pelos céus. E essa bênção, essa graça seja duradoura, permaneça no coração, no espírito de todos e eles possam ter paz e em sua vida louvar e glorificar sempre o reino dos céus. Irmãos, recebam essa bênção, a bênção do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, e essa paz, essa graça, permaneça no seu espírito, na sua pessoa, para sempre. Amém.